tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu, graças a Deus, estou ótimo. Tive um probleminha muito simples de saúde ainda no dia de hoje, pela manhã. Acordei com uma dor de garganta muito forte, aquilo assim. Sabe quando a gente engole saliva e machuca? Nesse nível. Mas foi passando, não precisei tomar nenhum medicamento, não sou contra isso. Aliás, 100% a favor da ciência. Mas o que eu quero falar a respeito hoje é sobre essas questões de dores que aparecem do nada, mal-estar. Por quê? Eu não sou de maneira alguma a melhor pessoa para falar a respeito, então eu só posso falar da experiência que eu tive. E na semana passada me aconteceu algo que fez-me lembrar de outras ocasiões em que coisas semelhantes aconteceram. Semana passada eu estava numa farmácia na minha cidade e encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, com a qual eu já trabalhei junto. E nos encontramos perto do balcão, né? Não era a nossa vez ainda de ser atendidos. E ela começou a me contar algumas coisas da sua vida. Na verdade, eu praticamente apenas ouvi durante essa conversa, não tive muito espaço. Mas a pessoa visivelmente estava com necessidade de conversar e de contar algumas coisas. Porém, eu percebi em certo momento da conversa que eu comecei a me sentir um pouco nauseado, sabe? Vinha realmente assim uma sensação muito ruim. Você sabe do que eu estou falando, né? Estava prestes a... Do nada veio isso. Em seguida, eu percebi também uma certa dorzinha de cabeça e um mal-estar geral. E quando eu comecei a sentir isso, eu escuto da pessoa que conversava comigo: "Ah, Paulo, estão me chamando, deixa eu só te dizer uma coisa. Foi muito bom conversar contigo." Na verdade, não houve uma conversa, né? Eu apenas ouvi. "Foi muito bom conversar contigo porque, nossa, eu estou tão aliviada, obrigado mesmo. Eu lembro que nos tempos de trabalho, nossa, tu costumava me ouvir e eu sempre ficava bem depois de conversar contigo." Essa informação é importante. Eu sempre me sentia melhor, eu sempre ficava bem depois de conversar contigo. E o que aconteceu na farmácia? É o que eu vou contar agora. Ali naquela farmácia, enquanto essa ex-colega então contava dos seus problemas, de todas as vicissitudes que ela vem passando, eu de vez em quando olhava assim para o lado, discretamente, e eu percebia que uma das funcionárias estava me olhando assim, mas era um olhar que eu não consegui decifrar. Que tipo de olhar era aquele? Não me incomodou, não me deixou de maneira alguma desconfortável, mas era suficientemente intenso para que eu tivesse percebido que ela me olhava. Pois bem, quando chegou a minha vez de ser atendida, essa colega já havia ido embora, quem me atende é justamente essa moça que estava então me olhando durante a conversa. Aí eu apresentei a receita que eu tinha, ela perguntou qual o laboratório da minha preferência, essas conversas que a gente tem num balcão de farmácia. E quando ela voltou com o meu remédio em mãos, ela colocou o remédio sobre o balcão e repentinamente, assim do nada, ela olha para mim e diz: "Moço, o que o senhor acredita?" Aí eu olhei para ela e perguntei: "Como assim?" Ela disse: "Não, religião, o senhor tem alguma religião? O senhor acredita em Deus?" E eu disse para ela: "Sim, eu acredito em Deus e eu me considero um cristão, eu sou cristão. E embora eu tenha sido batizado numa determinada religião, no caso a religião católica, eu não me sinto de maneira alguma preso a esta religião ou comprometido com a religião. Meu compromisso é com Deus", eu disse para ela.
Não sei nem por que eu fiz todo esse discurso, era só responder se eu acreditava em Deus ou não. Mas esse é o Paulo. E ela olha para mim e diz assim: o senhor acredita no espiritismo? Gente, conversa no balcão da farmácia. Onde vai levar essa conversa? E eu disse: sim, eu acredito. E de novo, bastava dizer sim, eu acredito, ainda falei para ela: eu não tenho a presunção foi a palavra que eu usei, de achar que a minha crença é a correta e que porventura só exista o que diz a fé católica ou a fé evangélica, protestante. Não, não sou esse tipo de pessoa. Eu estou aberto a... Agora, isso estou falando para vocês, não para ela. Eu estou aberto a diferentes filosofias e de cada uma eu extraio aquilo que é bom, que me ajuda. É isso. Voltando à farmácia, ela olha para mim e diz assim, ela baixou um pouquinho o tom da voz e disse assim para mim: é que eu sou espírita e eu tenho uma mediunidade bastante trabalhada, acho que foi o termo que ela usou. E eu olhei para ela e disse: poxa, que bacana, nunca conheci uma médium, que bacana isso. Aí eu vi que ela não ficou muito feliz com o meu comentário, mas em seguida entendi por quê. Porque ela olha para mim e diz assim: qual é a sua relação com aquela moça que conversava com o senhor? Vocês são amigos? E eu disse: não, ela foi minha colega. Alguns podem estar achando: nossa, que moça intrusiva, que conversa é essa? Mas tudo se esclarece agora, quando ela olha para mim e diz assim: bom, eu não sei se o senhor vai acreditar nisso que eu vou lhe dizer, o senhor até me desculpe, mas é que eu preciso lhe falar. Eu ouvi quando ela disse que o senhor sempre foi uma pessoa que a ouvia e que ela saía bem, e como hoje, que ela saiu bem, ela lhe agradeceu, estava se sentindo melhor. A minha ex-colega fala um pouco alto, viu, gente? Eu acho que a farmácia inteira estava ouvindo a conversa. E ela olha para mim e diz assim: e eu preciso lhe dizer que ela se sentiu melhor porque ao redor dela eu estava vendo algumas formas, algumas manchas, e a minha expressão do rosto foi mudando. Onde isso vai? E então ela finalmente me disse, e enquanto ela conversava com o senhor, eu via que essas formas tentavam de alguma maneira tocar no senhor. Gente, me passou um calafrio agora lembrando dessa conversa, sério. Eu tô bem arrepiado. Na hora que ela me contou, eu também fiquei. Então ela disse, essas formas estendiam como se fossem mãos tentando tocar no senhor. E eu olhei para ela sem o menor receio de dizer que, olha, durante a conversa eu comecei a me sentir mal, será que foi por isso? Aí ela só balançou a cabeça. E ela perguntou, o senhor sentiu alguma espécie de tontura, vertigem? E eu fui além, eu disse, não, eu senti náusea, eu senti dor de cabeça e ainda estou sentindo assim. E claro, né, a pergunta que eu fiz foi, moça, por favor, e eu fiz assim, ficou alguma coisa aqui ou ela levou? Ela, não, ela levou com ela. Mas durante a conversa, eles estavam muito próximos do Senhor. Eu não digo que isso foi assustador, não é a palavra. Não é assustador. Mas eu fico pensando que onde a gente aprende, como a gente aprende, o que a gente deve fazer para se proteger dessas energias que são negativas, que são sombrias. Eu não sei o termo exato, desculpa se eu estou sendo aqui inadequado, falando a respeito de um tema que eu não entendo, que é o espiritismo. Mas eu fico pensando, será que é uma forma da gente se blindar, se defender? A forma não é não conversar com as pessoas, não pode ser essa, porque a gente não pode agora sair correndo sempre que alguém nos disser, preciso te contar de um problema, sabe? Eu não quero sair correndo achando que
toda pessoa com problema tem algum espírito, algum encosto, não sei que nome a gente vai usar, um obsessor, e que esse obsessor pode de alguma maneira de repente se aproximar e me causar esse mal-estar. Será que existe essa forma para a gente se defender? Essas dúvidas eu trouxe agora aqui para nossa conversa. Eu não perguntei tudo isso para ela, mas eu fiz uma pergunta assim, citando o nome dela, que estava aqui no crachá. Eu perguntei o que eu posso fazer a respeito. Eu digo o que eu posso fazer naquele momento. E ela me disse, o senhor vai para casa agora? Eu disse sim. Ela, já no caminho, o senhor vai rezando, vai pedindo a proteção de Deus, vai pedindo a proteção do seu anjo da guarda, é muito importante. Vai pedindo também para que a Nossa Senhora o abençoe, o proteja, ela como mãe amorosa. Olha que pessoa boa, achei muito bonito tudo isso que ela falou. E eu fui fazendo isso no caminho, e ao chegar em casa, eu não sei explicar porquê. Não é só por questão de higiene, não é isso. Mas eu senti uma urgência de tomar um banho, tirar aquela roupa que eu estava usando, tomar um banho, me lavar por inteiro. Não sei se isso era o correto a fazer, mas instintivamente foi o meu desejo. Eu não guardei nada quando cheguei em casa, eu fui direto para o banho. E, surpresa nenhuma para quem entende desse assunto, eu me senti melhor. Me senti melhor, eu vi que aquela náusea passou, que a dor de cabeça foi embora. E aí eu pensei, foi o banho e foram as orações. As duas coisas. Realmente, gente, tem muitas coisas no mundo que a gente desconhece. E penso eu, é a maneira como eu penso, talvez eu esteja errado, não importa, com o tempo eu saberei. Quando a gente se limita a uma única crença e a gente fica agarrado àquela crença e não permite que nenhuma outra filosofia ou religião converse conosco, eu penso que a gente pode acabar ficando muito limitado e desacreditando de muitas coisas apenas porque o nosso orientador, nosso guia espiritual, nos diz que aquilo não existe, aquilo é bobagem, aquilo é sacrilégio, aquilo é pecado pensar, acreditar. Mas eu não sou assim. E por não ser assim, é que eu realmente acho que naquele momento, daquela conversa na farmácia, houve sim ali uma troca de energias. Eu entreguei para aquela ex-colega algo de positivo através da minha atenção, da minha escuta com empatia, com interesse. E ela, sem intenção alguma, acabou entregando a mim essa energia num nível que estava muito baixo, vibrando muito baixo. E eu captei isso. E eu acredito, e eu estou trazendo isso aqui para a gente pensar a respeito, eu acredito que isso seja mais comum do que a gente pensa. Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Sabe aquelas pessoas que, às vezes tu chega com alguns amigos num determinado lugar e um deles diz, nossa, o clima aqui parece que está pesado. O clima aqui parece que está pesado. A energia desse lugar não está bom. Eu já ouvi isso de amigos. Eu já fui o amigo que disse isso. Então como é que a gente pensa que não existem essas coisas? Como assim? Eu me coloco, né? Eu me coloco como uma pessoa que não tem essa arrogância de dizer que não existe aquilo que a minha religião não
não prega. Minha religião pode estar equivocada em vários pontos. Aliás, dado que a religião, todas as religiões, na verdade, são dirigidas por humanos e humanos são passíveis de erros, então nós temos sim pontos equivocados em todas as religiões e filosofias, com certeza, com certeza. Mas isso não trazer um assunto desses é pedir para ter discussões acaloradas, porque tem pessoas que não aceitam que se coloque em xeque a menor frase, o menor dogma. Elas simplesmente não aceitam. E pior, não é nem questão de não aceitar que se coloque em xeque um dogma da sua religião. A pessoa tem esse direito, ela tem esse direito. Só acho que é muito triste a gente conviver com pessoas que tanto não aceitam que se diga qualquer coisa, se questione qualquer dogma da sua religião, ao mesmo tempo, da mesma forma que elas não aceitam, elas atacam as demais. Pô, aí não tem realmente a minha simpatia. Porque tu podes e tu tens todo o direito de defender tua crença, tua filosofia, tua fé, mas tu não tens o direito de maneira alguma de atacar a do outro. Tu não podes atravessar essa linha. Não é correto. Bem, eu quero ir encaminhando para o final desse tema da espiritualidade, que na verdade eu estou falando mais da minha experiência, né? E eu gostaria de te pedir licença para contar um outro momento vivido, esse sim vivido num centro espírita por mim, que realmente me marcou bastante. Eu nunca havia frequentado um centro espírita kardecista até alguns meses atrás. Minha família nunca permitiu, nunca viu com simpatia qualquer crença que não fosse a crença na Igreja Católica. Eu fui, então, educado dentro dessa crença na Igreja Católica. Claro, com o passar dos anos, eu fui percebendo que a minha religião não respondia a todas as minhas dúvidas. E, na verdade, deixava muitas coisas em aberto e muitas outras coisas me pareciam cruéis demais para aceitar que são o desejo de Deus. E, em virtude disto, eu fui fazendo outras leituras, fui tendo um olhar mais empático também para outras crenças. Inclua-se aqui o espiritismo, o budismo e tantas outras. E então, por ocasião desta ida até um centro espírita pela primeira vez, meses atrás, ocorreu que estava tudo bem no caminho para lá, e o que estava me levando até lá era simplesmente o desejo de conhecer. Quem me acompanhou foi uma prima e amiga minha muito querida. Ela me levou no centro onde ela frequenta e, inclusive, ela presta um trabalho voluntário neste centro. E, como eu disse, o que me levou não foi nenhum objetivo senão o de conhecer. Era exatamente esse. E eu confesso que eu fui assim, ao longo do caminho, eu estava um pouco desconfortável. Por quê? Porque eu estava com um pouco de medo. Medo, não sei se é a palavra, mas um pouco de medo do tipo, o que acontece lá? O que vai acontecer? Eu não fazia ideia. Pois quando a gente estava chegando, nós estávamos caminhando, a gente foi de carro de aplicativo até uma quadra antes, aí o carro não entrava na rua do centro espírita. Não porque o motorista estivesse com medo, não. É porque a rua era muito estreita e havia carros estacionados dos dois lados, então só tinha espaço para pedestres. A gente desceu do carro de aplicativo e estávamos caminhando por aquela rua e eu não sabia que aquela rua era a rua do centro espírita, até que eu olhei para uma plaquinha
estava assim afixado uma placa pequena, onde estava escrito Centro Espírita, se eu não me engano estava escrito Bezerra de Menezes, acho que esse é o nome. Segundos depois eu comecei a sentir o meu corpo gelar, a gente caminhando em direção ao Centro Espírita. Comecei a ficar com a pele completamente gelada, corpo gelado. Os pelos do corpo foram arrepiando, eu senti inclusive a nuca arrepiada e uma sensação assim de que não tinha ar, que não tinha... E aí eu comentei, na verdade eu não comentei, a minha prima olha para mim e pergunta, tá tudo bem, Paulo? E eu não escondi, eu disse para ela, não, eu estou com uma sensação estranha. Foi muito de repente, um segundo atrás eu estava bem, agora eu estou me sentindo... E aí eu descrevi para ela, com o corpo todo gelado, todo desconfortável, parece que não tem ar aqui na minha volta. E a gente estava na rua, como não tem ar se a gente estava caminhando na rua, uma rua arborizada, num bairro tranquilo? Ela olha para mim e simplesmente diz, eles sabem que tu estás chegando. Eu ouvi, eu não disse nada, porque a afirmação dela, eles sabem que tu estás chegando, me pareceu bastante séria e convincente. Eu quero resumir com o seguinte, foi uma experiência a experiência lá dentro do Centro Espírita, foi uma experiência muito leve, muito agradável. O que aconteceu foi que ninguém me chamou para uma carta psicografada, não houve nada disso. Eu apenas sentei. Enquanto eu estava sentado, eu observei que um cartaz lá dentro orientava a desligar o celular e aproveitar aquele momento de espera para rezar. E foi o que eu fiz. Comecei a rezar, fiquei pensando no que eu ali estava fazendo e me dei por conta que eu estava ali para receber boas energias, que no fundo eu estava buscando um lugar com uma energia positiva, um local onde eu pudesse ser, e eu acho isso muito importante, onde eu pudesse ser abençoado por pessoas do bem, por entidades do bem. E eu fui chamado então, junto com outras pessoas, para receber o que se convenciona chamar de passe, que eu não tinha ideia como funcionava. Eu não sei se é da mesma maneira em todos os centros. No meu caso, a pessoa apenas se posicionou na minha frente, uma senhora, com um olhar muito bondoso, e eu vi que ela falava algo muito baixinho, eu só escutava As palavras dela eram sussurradas. De repente, ela colocou a mão aqui sobre a minha cabeça, depois colocou aqui no peito e colocava em outras partes do corpo, bem devagar. Isso durou não mais do que 30 segundos, com certeza. E bem ao final foi o único momento em que eu olhei nos olhos desta senhora. E eu me deparei com um semblante tão bondoso, tão doce, que eu me senti naquele instante, naquele exato segundo, eu experimentei uma paz, uma leveza, eu me senti tão bem e me senti tão acolhido que ali eu percebi que eu estava precisando daquele momento. Independente se eu estava num centro espírita, numa igreja católica, onde fosse, ali eu pude perceber que algo bom, alguém que é bom, através dela, estava me abençoando, estava me purificando, estava com certeza me presenteando com uma energia positiva para toda uma nova semana que se estendia pela frente. Não houve nenhuma recomendação,
Ela não me deu nenhum recado em especial, só me orientou ao final daquela bênção, daquele passe, chamemos como quisermos, mas em respeito à doutrina eu vou chamar sim de passe. Ao final ela me pediu que eu bebesse uma água que estava num copo. Eu sei que aquela água foi energizada, não era uma simples água. Tomei aquela água, pensei em coisas boas. E, gente, eu realmente tive uma semana tão leve, tão gostosa depois de tudo isso. E por que eu trouxe esse assunto para cá? Eu trouxe essa experiência e esse assunto porque eu realmente acredito que, em virtude da vida que a gente leva tanto nas grandes cidades quanto nas cidades menores, em virtude do medo que a gente tem de sair à rua, a gente nunca tem a certeza, o que é muito triste, de que vai voltar bem para casa, e em função disso a gente nem pensa muito a respeito, para não ficar paranoico e não enlouquecer. Em virtude do caos, da correria, da falta de educação e de respeito, eu trouxe esse tema para sugerir, é só uma sugestão, que tu reserves algum momento do teu dia. Eu tenho certeza que muitos já fazem isso, mas que tu reserves alguns momentos do teu dia para pedir. No meu caso eu digo a Deus, porque é a Ele que eu me reporto, mas você peça àquele a quem você acredita, com a denominação que lhe parecer adequada, certo? Então eu digo, a gente precisa ter esse momento durante o dia de se voltar a Deus, de se voltar à espiritualidade, de rezar por nós, de rezar por aqueles que estão conosco e também por aqueles que estão contra nós, porque infelizmente nós temos pessoas que não nos querem bem, o que é muito triste. Nós temos pessoas que, invariavelmente, quando pensam em nós, pensam de uma forma muito negativa. E eu não duvido, embora desconheça o mecanismo, desconheça como funciona, eu não duvido que essas energias ruins podem chegar até nós. Porque eu acredito que, assim como existe o bem, o mal também existe. E eu nunca ouvi dizer que se vence o mal com o mal. Não acredito que se possa vencer o mal com o mal, mas apenas com o bem. Então lembremos sim de todos os dias, por 1 minuto, 2, 5, 10, o tempo é você que vai determinar. Vamos silenciar, vamos nos dirigir a Deus, ou àquele em quem nós acreditamos. E aquelas pessoas que não acreditam no divino, aquelas pessoas que porventura sejam descrentes da existência de um Deus, também é importante, penso eu, também é importante se desligar por alguns momentos, pensar em coisas boas, em coisas positivas, desejar coisas boas para si, para os outros, sejam os outros pessoas que lhe querem bem ou não. Até porque é tão bom a gente desejar para aqueles que não gostam de nós, desejar uma vida muito feliz para eles, porque gente feliz não incomoda, sabe? Gente que está feliz nem lembra da gente. Gente feliz vai viver a sua vida. Então é isso. Vamos fazer esse trato de diariamente a gente reservar esse tempo para nós, para nos abastecermos daquilo que a rede social não nos traz, que a televisão não nos traz, que a vida corrida do dia a dia não nos traz.
que é paz, paz interior, uma conversa consigo mesmo, sincera. Escolhe o ambiente que te fizer bem. Eu, por exemplo, gosto muito de sentar no meu jardim e olhando para as árvores, olhando para o céu, sabe, aqui é muito comum, tem borboletas, abelhas. Eu gosto de olhar para essa manifestação da natureza à minha volta, e este é um local e um momento que me inspira a pensar em coisas boas. E eu também tenho o meu cantinho de oração, onde eu tenho ali as minhas imagens de Nossa Senhora e tudo, só que aqui já entra a questão da minha fé, né? E na minha fé eu tenho essas imagens que eu não idolatro, não é isso. Aquelas imagens apenas representam aqueles a quem eu confio que há de melhor em mim, e peço para que eu seja sempre um pouco melhor hoje do que eu fui ontem, e que eu seja ainda melhor amanhã. Então é isso. Eu queria apenas conversar isso com vocês hoje. Espero que desse vídeo você possa tirar algo bom. É sempre o meu objetivo que você possa tirar algo bom para a sua vida, e eu vou ficar muito feliz de saber nos comentários abaixo do vídeo o que você achou do vídeo, o que você pode trazer para contribuir, porque, gente, eu leio todos os comentários, às vezes demora um pouquinho, mas eu leio todos e procuro responder a todos. E o mais importante, outras pessoas leem os comentários e, portanto, podem aprender com as suas ideias. Está bem? Então, um grande abraço. Fiquem bem, que tenhamos uma boa semana, com muitas energias positivas, e energias negativas, show, para bem longe de nós, ok? Um abração, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.